Olá, uma boa noite. A gente adora começar o ano com programas como o que a gente vai mostrar hoje para você, onde a gente mostra crédito crescendo, a gente mostra vendas em crescimento, perspectivas boas para este 2012. Mas também você me conhece, né? Eu quero começar o ano pedindo para você muita cautela, muito cuidado. Seja você o comerciante ou seja você o comprador. Por quê? Inadimplência não interessa para ninguém. Ninguém quer ver o brasileiro devendo. Porque se a gente deve, a gente já viu esse filme, né? A gente deve, a partir daí, dizem pra gente que o juro precisa estar mais alto, portanto, o crédito mais caro. A partir daí, a gente diz que a inflação volta e esse círculo não é nada virtuoso e a gente não gosta dele. O que a gente quer mostrar para você é como podemos evitar. Por exemplo, de acordo com os dados do Serviço da Central de Proteção ao Crédito, nessa primeira semana de janeiro, agora do dia 1 ao dia 8, o número de vendas a prazo cresceu 7% se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. O que a gente quer analisar? A gente quer analisar as perspectivas para este ano. Do quê? Se essa venda vai continuar, essa venda a prazo vai continuar, se o brasileiro vai ter crédito para pagar, empregabilidade, comportamento do varejo e o nosso, de cada um dos consumidores, com o meu convidado de hoje, que é o Rogério Amato, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Eu sou Fátima Tussi e quero que você participe do programa. Você pode mandar seus e-mails com perguntas, comentários para o site da Record News que aparece aí no seu vídeo. E lá você também encontra arquivo de todas as nossas entrevistas e programas anteriores. Visita a gente, vai. Visita a gente e gasta mais, gasta menos, gasta pouco, gasta com moderação. Rogério Amato, qual é o seu conselho para o telespectador? Eu gostaria de poder dar conselho para as pessoas, né? Mas é difícil. Tem um artigo muito interessante do professor Delfim Neto, que saiu agora, recentemente, eu não me lembro em qual dos jornais foi, mas ele dizia, do alto da sua cultura e inteligência, experiência, né? Principalmente. Ele dizia o seguinte, que esse ano vai ser o que a gente quiser que ele seja, né? Quer dizer, um economista do porte dele faz toda uma análise, né? Ele diz, esse ano vai ser. E economia está muito baseada no que você acredita. Quer dizer, crédito está ligado à crença que você vai ter, que você pode pagar, que você vai poder investir, que você vai poder fazer essas coisas todas. É evidente que se tiver uma catástrofe, essas coisas todas vão... Mas a fala dele já demonstra não acreditar nessa possibilidade. Sim, acreditar, né? Que se você fizer um levantamento de todas as de todas as premonições que foram feitas no ano passado e o que aconteceu de fato, você vai ver que é uma tristeza, quer dizer, a maioria delas não se realizou, não é? Porque o ser humano é mais complexo do que simplesmente uma previsão. Mas dentro disso tudo, você tem que trabalhar com alguns parâmetros. E nós estamos vendo acontecer um fator interessante. Esse primeiro, como você disse já, essa primeira semana mostrou um crescimento importante em relação ao ano passado. 7% de crescimento em cima de um outro ano que foi muito bom. Muito bom, né? Já aquecido, que você pegou a base. Já aquecido. Base. Então você vai dizer por que isso aconteceu. Bom, você tem as promoções todas de Natal. Esse ano o Natal teve dias próximos nos fins de semana, quer dizer, então você teve mais dias, então você tem um estoque ainda para ser vendido. Este mês provavelmente vai ser um mês de vendas muito boas. Você teve um aumento de crédito, né? Que de uma maneira geral, o crédito vem aumentando de uma forma incrível, né? Se pegar os últimos 3 anos, um aumento de 20% no primeiro, 16% sobre 20% do ano anterior, incrível. 15%. Esse ano, no mínimo, outros 15%. No mínimo, é a tua previsão para este ano. É o consenso. Deixa eu só te interromper nesse raciocínio, mas a gente volta a ele já. Nessa questão do crédito, que me coloca, às vezes, um pouco apreensiva, óbvio que o Brasil precisava de crédito. Sim. Quer dizer, o Brasil era um país absolutamente que se sustentava com nada, né? Que bom, né, que aconteceu isso, né? Foi excelente. Que a crise não nos pegou. Não nos pegou. A gente tinha o nosso crédito. Porém, um pouquinho de temor eu tenho nessa concessão de crédito, claro. Se ele não está começando a ficar um pouco relaxado. A gente fez essa blindagem da crise exatamente porque tínhamos regras tão seguras, né, que nos deixou não acontecer como aconteceu nos Estados Unidos. Porém, estamos concedendo crédito sem tanta olhada mais com lente ali?
A Boa Vista, que é a sucessora do Serviço de Proteção de Crédito, fez uma pesquisa grande a respeito desse assunto. E uma das coisas que aparece importante é o seguinte: nós tivemos a ascensão de um volume muito grande de pessoas para o consumo. Né? Então, hoje se fala em 10 milhões em um ano de pessoas que ascenderam, pessoas que não tinham crédito e que passaram a ter crédito. Então, passaram a ter cartão de crédito e passaram a ter um cheque e começaram a ir à loja e na loja ainda tinham crédito. O crédito da própria loja. Da própria loja. Ou seja, são compradores de primeira viagem. É gente que durante muito tempo teve vontade de ter coisa, e não podia. E nesse momento, quando isso acontece, você tem uma inadimplência grande, pela primeira vez no Brasil, nas pessoas mais jovens. Então, aquela camada que entrou... Inadimplência pelo não hábito, pelo não costume, é isso? Fátima, você é uma moça, mas eu lembro no nosso tempo... Mentira! Verdade. Mas no nosso tempo, informal. Você tinha o porquinho que se punha dinheiro, as pessoas aprendiam a poupar, as pessoas aprendiam toda uma coisa. Todo o processo que nós vivemos de inflação, essa coisa toda, nós tivemos gerações que não aprenderam a poupar. Ao contrário, gaste agora, porque hoje... Né? Muito bom. Hoje eu tenho, hoje eu gasto. E agora você começa novamente a ter esse processo. Então, é um processo educativo. Né? Existe esse processo educativo. Então, essas pessoas, você imagina alguém que está entrando pela primeira vez, recebe um cartão de crédito, e ele vai comprar o seu jeans, vai comprar o seu tênis bacana, ou o seu relógio, ou o seu celular, etc. E ele chega lá e pega um cartão de crédito. Aí ele atrasa uma vez. E esse juro, que é um juro escorchante... Vamos lá de novo? Eu falo isso toda hora para eles. Juros é escorchante. Ele é pior em duas situações. A primeira delas é na postergação de qualquer tipo de pagamento com cartão de crédito. Paga integral. Devo 34.940, pago 34, não pago só o 2 e alguma coisa. É isso, não, né? Sim, não. O cartão é uma ferramenta maravilhosa. O mau uso que você faz de uma ferramenta é que torna essa ferramenta deletéria ou que pode machucar. Não é? O caso do martelo. O martelo funciona bem para uma coisa, mas... Não para martelar o dedo da gente. Isso, né? Isso. Então, o cartão, ele tem esse apelo. E também houve claro, as lojas todas, etc., também ofereceram mais crédito, quiseram aproveitar essa onda toda. Então, você veja hoje que do aumento da inadimplência, que está por ordem de 22%, uma coisa assim, né, a maioria dessa inadimplência é de cartão de crédito. Né? Você sabe que o ano passado nós lá fizemos uma experiência de fazer um programa chamado Acertando Suas Contas. Não sei se você acompanhamos. Exato. Foi no centro de São Paulo, em Anhangabaú. Né? Porque o brasileiro gosta de estar em dia, Não, o brasileiro né? É sério. Ele quer pagar, ele quer ter o seu nome limpo. O pequeno empresário, ele quer ter crédito. Crédito não é só crédito no banco, é crédito perante a família, perante os amigos, perante os concorrentes. É o moral, né? É o crédito moral. Entendeu? O nome da pessoa é muito mais do que outros países. Aqui no Brasil é um negócio sempre. Então, a esmagadora maioria quer ter suas contas em ordem, quer ter sua vida em ordem, etc. Tem uma pequena parcela que acaba indo para a inadimplência e entra num buraco que não consegue sair. Na sua opinião, esse número que a mim assustou um pouquinho, né, de passar dos 20% da inadimplência, não é assustador e ele é maleável, ou seja, ele é questão de aprendizado dos que estão iniciando. Eu acho não. A pesquisa mostra que é um processo. De que essa camada toda que ascendeu fez a sua primeira compra e como a sua primeira vez ninguém esquece, ele vai ter essa experiência para o resto da vida. Negativa, o aprendizado pela experiência negativa, sim, é isso. Sem dúvida, sem dúvida. Você fala de perspectivas de que o crédito aumente 15% também este ano, e eu quero falar um pouquinho das vendas em geral, como perspectiva. Eu costumo dizer, o que foi, tem que servir de referência, a gente está baseado em alicerces, porém eu quero saber daqui para diante. Vamos falar disso logo depois de um rápido intervalo, a gente volta já já. Economia e Negócio de volta na nossa conversa hoje com o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Rogério Amato. Falamos bastante do crédito, do não risco, que você não visualiza um risco na inadimplência.
E eu te falei que eu queria falar do comércio, das vendas como um todo. Como é que você vê o desempenho para este ano? Quer dizer, não dá para a gente pensar em continuar no mesmo ritmo, né? E tem aquela série de Cs, não é? Se acontecer. Então, nós temos a questão da Europa, né? Que nós estamos todos aí observando o que vai acontecer, o próprio Estados Unidos e a própria China. E tudo isso como decorrência da questão das commodities aqui, que hoje é o mastro do nosso circo. Né? O mastro do circo são os commodities. Nós estamos exportando. Qualquer coisa que balança esse mastro, a gente os preços bons, por enquanto, está tudo em ordem, etc. E é muito importante esse mastro do circo. O agronegócio tem sido o grande herói desse processo todo que nós estamos vivendo. Né? Só que agora nós estamos vendo esse primeiro início do ano com chuvas e seca, etc. E a gente sabe que tem um efeito, essas coisas que não é imediato. Mas quando você tem problema no campo, meses depois você tem problema na prateleira lá da loja, etc. Então, avaliar o quanto isso vai ser, nós vamos saber agora, quando começar a colheita da soja, essa coisa toda, é o efeito importante. É um efeito negativo importante, é importante isso tudo. Por outro lado, você tem um aumento do salário mínimo, né, que vai ser substancial também e que anima muito todo esse mercado. O outro lado negativo que nós temos é a indústria. A pequena, a média indústria está aniquilada. Eu não tenho medo de ser dramático nessa história, porque você vê, nós tivemos desde 2008 16% de crescimento. O Brasil como um todo. A indústria cresceu 4%. E o ano passado praticamente 0%. E quando você olha, você vê que até agora o comércio, de uma maneira geral, não percebeu isso, porque ele importa o que tá faltando, etc., e está vindo da China, de outros países, etc. E essa indústria está cada vez mais com dificuldades, etc. Então, esse é um outro fator negativo. Agora, apesar disto tudo, apesar de todos esses contrabalanços aí que você tem de um lado e do outro, existe uma crença. E o importante é a crença. Quer dizer, nós todos acreditamos que a gente vai poder superar essas coisas todas e nós vamos ter um ano, crescimento talvez um pouco menor do que esse ano, mas também continuar crescendo. Nós estamos falando em 3,5%, etc. PIB. Você acha que o comércio acompanharia, estaria um pouquinho... Ele tem estado superior, né? Então, o comércio, serviços de uma maneira geral e a agricultura tem crescido o suficiente para compensar a indústria. Não se espera nenhum crescimento grande da indústria. Você tem visto cada vez que existe um crescimento de algum item, é porque houve uma diminuição de imposto. E aí entra um outro fator negativo. Esse ano nós tivemos um crescimento real de arrecadação de 11%. 11%. Ou seja, nós estamos sendo drenados alegremente. Quer dizer, nós todos estamos vendo essa situação toda, mas existe um dreno, é o furinho, quer dizer, 11%. Que a gente aquela coisa que você não percebe muito, quer dizer, a gente percebe, claro que percebe. Né? Então tem uma série de fatores aí importantes também. Hoje você está focado no setor comercial e eu queria falar sobre essa indústria que, segundo muitos industriais, está sendo destruída totalmente. A gente volta já já. De volta com Economia e Negócios com o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Rogério Amato, associação essa que representa todos os setores da economia, na verdade, mas que você lamentou no bloco anterior a questão de quanto nós estamos sendo drenados pelas falta de uma política industrial, pela falta de uma política que valorize a indústria nacional. Nossa indústria está morrendo de fato? Não, morrendo é forte demais, mas o que eu digo é assim, nós estamos sendo drenados lentamente, né? E nós estamos no meio de uma guerra comercial, séria, e é uma guerra insidiosa, que você... numa guerra convencional, você vê o inimigo na cara. Aqui você está vendo isso acontecer. Um monte de subterfúgios, né? Isso. Você vai na loja, a loja está completamente cheia de produtos, etc. Uma fábrica que produzia aquela camisa, aquele sapato, etc., está fechando ou está dando um jeito. Agora, ou o produto está vindo da China. Ou o produto está vindo da China. Então, vai dizer, qual é a solução para isso? Não existe nunca uma solução para isso, mas o importante é o seguinte, se você olhar, por exemplo, o agronegócio teve uma evolução tecnológica fantástica.
Você demorava 5 anos para engordar um boi, hoje você faz isso em 2 anos, 2 anos e pouco, de uma forma mais barata, melhor, etc. e tal. O próprio comércio e do serviço, de uma maneira geral, a distribuição, logística, o supermercado, a evolução, qualquer pessoa que tenha mais de 20 anos, lembra o que foi, o que é hoje, Claro. Quer dizer, a facilidade, etc. e tal. A indústria, com exceção daquela indústria que veio pronta para cá, quer dizer, aquele industrial que começou, que está lá no início do seu projeto, ele não teve esse amparo. Então, hoje, que já está assim, não adianta você simplesmente botar barreira. Você pode botar alguma barreira, tentar, para dar tempo para você fazer alguma coisa. Ou Você seja, precisa estimular. tecnologia, conhecimento. O SEBRAE teria que ter um papel imenso aí nessa história. Ele foi constituído para isso. Quer dizer, para você fomentar essa história da tecnologia. Tem uma série de coisas aí, a indústria, a universidade tem um papel fundamental nisso. Essa integração, Essa empresa, integração. governo, iniciativa privada. Quando você está em e guerra, o que você universidade. faz? União A de fábrica de esforços. batom vira a fábrica de bala. Certo? Então, se nós estamos em guerra agora, você tem que adaptar as coisas para essa guerra que nós estamos vivendo. Agora, é preciso ter consciência que nós estamos nessa guerra. Eu acho que esse é o papel das instituições, de uma maneira geral, mostrar isso. Quando você fala dessa guerra, quer dizer, e realmente de não ter uma única solução, de ter... Sim. Você tem sentido as outras entidades se mexerem nesse sentido? Porque eu tenho sentido um pouco de apatia, quer dizer, ou aquela coisa meio, não adianta mesmo, a gente já perdeu para Índia, para China, para Cuba, enfim, para qualquer lugar. Tem tido um pouco disso? Eu tenho andado muito pelo interior, né? E eu vi lá uma história, o sujeito dizia assim, quando está frio nós se junta, quando está calor nós debanda. Então, quando a crise vem, entendeu? Todo mundo se junta e faz, etc. Começou a melhorar um pouco. Cada um vai pronto. Então, o Brasil está passando por um momento, se você dar uma olhada, todo esse processo sindical, e não sou eu que estou dizendo, são os estudiosos, que está chegando no fim. Todo o sistema sindical, de uma maneira geral, que foi criado lá atrás pelo Getúlio Vargas, perdeu a razão de ser. Mas né? acontece que todos nós pagamos por isso. Você paga um dia do teu trabalho por ano, todos os espectadores, pagamos imposto sindical e isso é dividido. Quer dizer, essa história toda, eu não estou, veja bem, eu não estou criticando uma instituição, eu estou olhando o modelo como um todo, né? Então, o que aconteceu? Você tem hoje, para cada botão que você fabrica, tem uma instituição qualquer. Eu mesmo já presidi algumas que tinham 20 empresas. Então, eu não estou dizendo que isso... Então, você olha, hoje tem 2.000, 3.000, 4.000 instituições representando... Quando você tem 2.000, 3.000, você não tem nenhuma. Os interesses nunca... Você passa a ser aquele despachante pequena causa. Você vai a governo para mudar a alíquota, para fazer isso. Agora, a grande causa, que é essa causa que eu estou dizendo, da guerra, da mobilização, etc., isso é coisa que poucas podem fazer. Obrigada mesmo. Te convido para abraçar uma outra causa, junto com o Ricardo Camargo, da Associação Brasileira de Franchise. Ricardo, é com você. Olá, Fátima. Olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia BF. Janeiro é um mês muito frio em Nova York, mas o mercado americano apresentou no último trimestre sinais muito fortes de recuperação econômica. O nível de emprego ainda encontra-se alto, né, na faixa de 10%, mas já começa a haver uma expectativa mais positiva com relação ao mercado norte-americano. A BF já tem uma tradição de participar da NRF, que é uma feira de varejo internacional. Esta feira tem mais de 10.000 visitantes e representantes de 65 diferentes países. Como todos sabem, a ABF faz parte do Conselho Mundial de Varejo, um conselho estabelecido que se reúne no dia antecedente ao início dessa feira. E a ABF faz parte desse conselho com mais de 25 países participantes. Então, este é um dado relevante. Estamos indo para participar desta reunião. Estamos levando também uma delegação de empresários brasileiros de franquia. São 135 pessoas que estarão acompanhando a delegação da ABF neste evento internacional. E mais do que isso, o Brasil deverá repetir a sua performance do ano anterior.
No ano anterior, o Brasil ultrapassou o Canadá e levou mais de 1.200 representantes dos vários segmentos de varejo da economia brasileira. Esse ano não se espera outro resultado, o número de brasileiros deverá ultrapassar 1.300 participantes, levando o Brasil a uma posição de destaque dentro dessa feira. Além disso, a ABF conta com o apoio da Apex e do Ministério de Indústria e Comércio, que tem interesse de utilização desta feira para a difusão do mercado brasileiro, não só na área de franquias, mas em todas as direções, na área de construção, na área de investimento, na área de industrialização. E isso é uma oportunidade única que se apresenta para que o Brasil faça realmente a demonstração de sua capacitação, também visando os eventos internacionais que sediaremos em 2014 e 2016. Mais informações sobre essa comitiva da ABF, depois dessa realização, também cobriremos esta feira com todas as matérias relativas, dando direções sobre o varejo internacional para 2012, você pode obter diretamente no nosso site, abf.com.br. É com você, Fátima. Obrigada a você que esteve nos acompanhando. Você sabe, né? Encontro marcado com Economia e Negócio toda segunda, quarta e sexta às 11 da noite, aqui na Record News, jornalismo 24 horas de plantão.